João capítulo 4, versículo 1 fala assim: quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus batizava mais discípulos do que João, ainda mesmo que Jesus não batizava, mas os seus discípulos, deixou Jesus a Judeia e foi para a Galiléia, e era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Presta atenção, eu vou repetir esse versículo. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho. A seu filho? Amassa essa máscara, pelo amor de Deus, dá um grito aí. Ao seu filho José. Presta atenção nisso. E estava ali Jesus, assentado à fonte de José. Não é o que está escrito? Não é? Mas a fonte não é de José. Por que Jesus agora se assenta à fonte de Jacó? Voltar ao versículo anterior. Foi Jesus a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade, junto à herança que Jacó tinha dado a José. Se eu dou o meu carro para o Ivan, você vai falar assim: eu estou andando no carro do Ivan. Então Jacó tinha dado essa herança ao seu filho José, mas Jesus estava ali, ao lado da fonte de José. Não é de José, é de Jacó, porque José nunca tomou posse daquilo que Deus havia dado a ele. E sempre quando você não tomar posse daquilo que Deus tem colocado diante de você, você pode ter certeza que Deus enviará aquilo que era para você fazer e realizar para uma outra pessoa fazer e realizar. Eu não acredito que aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, se você não quer fazer, que Deus vai esperar uma outra geração nascer para fazer. Isso tornaria Deus dependente do homem. Deus não é dependente do homem. Então sempre quando Deus te entrega alguma coisa para você realizar, faça com toda a sua força enquanto há vida, porque na sepultura para onde nós iremos, não tem trabalho, não tem dom, não tem força, não tem nada lá. Veio, pois, uma mulher de Samaria para tirar água e disse: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido comprar comida. Espera aí, mas Jesus estava com sede e eles foram comprar comida. Perceba como é que tem muita coisa desencontrada nesses versículos. A fonte de Jacó, a comida que deveria ser água, agora o diálogo entre Jesus e aquela mulher. Já já você vai se assentar. E Jesus começa a conversar com ela. Disse-lhe, pois a mulher: como sendo você judeu, vem falar comigo que sou mulher samaritana? Porque os judeus não conversavam com os samaritanos. Desde quando em Êxodo capítulo 4 foi permitido retornar o povo da Babilônia para reconstruir o templo e reconstruir a cidade. Os samaritanos queriam construir juntos, mas o povo judeu, o povo de Deus ali, não quis que eles se intrometessem, se tornou inimigos. Mas milhares de anos depois, Jesus foi até Samaria para poder quebrar esse problema e resolver esse problema e consertar tudo isso. Preste atenção nisso. Deixa eu pular alguns versículos. A mulher pediu água para ele depois, você já conhece isso, mas o que eu quero encontrar é isso aqui. O 15, 16 e 17. A gente vai encerrar a leitura. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, eu preciso dessa água, para que não mais eu tenha sede, e eu não venha mais aqui tirar água nesse poço. Disse-lhe Jesus: vai e chama o teu marido e vem aqui. E a mulher respondeu: eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem que você não tem marido, porque tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é teu. E isso disseste com verdade. Vamos orar ao Senhor?
Feche os teus olhos. Você que está na sua casa, compartilhe essa mensagem com outras pessoas, seus amigos, marque quem precisa ouvir uma mensagem nessa noite. É uma noite de transformação na sua casa, na sua vida. Senhor, nós queremos apresentar esse momento que nós lemos a Tua Palavra. E nós já sentimos aqui o Teu abraço, o Teu cuidado, a Tua unção, a Tua presença, através dos louvores, através da dança, através da manifestação do amor na vida dos nossos irmãos. Nós conseguimos sentir e ver tudo isso. Mas nessa noite, Deus, pode ter pessoas nos assistindo agora pela internet. Pode ter pessoas que estão aqui nessa noite, ou que irão assistir em outro momento, ó Pai, esse culto. Ó Pai, que só o Senhor sabe como é que anda o coração delas. E eu te peço que no nome de Jesus, o Senhor venha curar as feridas internas. Por mais que a gente sorri por fora, existem coisas que precisam ser resolvidas por dentro. E nessa noite, Pai, nós te pedimos, transforma e muda a nossa mente e o nosso coração. Nos faça entender, Senhor, aquilo que o Senhor quer e requer de nós. Que nós possamos entender o propósito que o Senhor tem para a nossa vida. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, fica bem à vontade. Eu sou apaixonado com esse texto da Bíblia, já preguei ele aqui inúmeras vezes, porque ele é muito rico em muitas áreas que nós precisamos pensar e analisar muito. O primeiro fato é que você percebe que Jesus ele resolve sair de onde ele estava por causa de uma fofoca que havia acontecido naquele lugar. Naqueles tempos, havia uma conversa de que Jesus estava batizando as pessoas. E muitos dos fariseus daquele tempo queriam pegar Jesus, e era um tempo difícil, onde João Batista havia sido morto. Os discípulos estavam sem meio entender o que estava acontecendo. E Jesus então ele resolve levantar o seu acampamento e mudar de lugar. Ele saiu da Judéia, um lugar simples, e foi para uma grande cidade. O que fez Jesus sair de uma posição para outra posição eram as conversas que estavam acontecendo naquele lugarejo. E entenda que tudo que for acontecer na sua vida, ou quem fala de você, ou quem fala da sua vida, não se preocupe, não se defenda, porque tudo vai cooperar para te levar ou te conduzir para exatamente o lugar que você deveria estar. Jesus então resolve sair dali. E a palavra interessante que diz é que Jesus ele foi para Galiléia, mas era necessário passar por um outro lugar. Vou repetir, porque já falei isso inúmeras vezes aqui, mas se você olhar a geografia bíblica, você vai perceber que da onde Jesus estava e para onde ele ia, havia um rio que passava por ali. E seria muito mais fácil Jesus sair lá da Judéia, ir para Galiléia, na beira daquele rio, caminhando, comendo uma fruta, se banhando com água, tomando um banho, uma fresquinha, como vocês dizem aqui. Jesus poderia ter passado por um caminho muito mais tranquilo. E esse é o pensamento da nossa vida. Você para e pensa: poxa, a minha vida poderia ser uma vida mais tranquila. A minha vida poderia ser uma vida mais fácil. A minha vida poderia ser uma vida mais suave. De vez em quando você pega olhando para o alto e fala: pega leve, Deus, pega leve, que o negócio está ficando esquisito para o meu lado. Jesus também, ele poderia ter escolhido um caminho muito mais fácil. E quando ele pega e diz que era necessário passar em Samaria, eu acredito que os discípulos interpelaram ele e falaram: peraí, Jesus, mas não tem nada a ver passar por Samaria. Podemos entrar aqui no leito do Jordão e caminhando por aqui, tomar uma água, comer uma fruta, descansar. O Senhor está dizendo que a gente vai passar numa terra de inimigos. Os samaritanos
não são nossos amigos. O senhor se lembra quando os nossos antepassados tentaram construir, reconstruir a cidade, Jerusalém? Houve problema, houve contenda, houve inimizade, houve desentendimentos. Então Jesus, eu não estou entendendo por que nós vamos ter que passar por Samaria. Então vem na minha mente que Jesus se levanta e fala: é necessário passar lá por Samaria. E eles vão caminhando. E vai ser a primeira vez na Bíblia que você vai ver um versículo que diz o seguinte: que Jesus estava cansado da caminhada, que Jesus se cansou do caminho. Espera aí, que eu coloquei outro. Que Jesus, cansado do caminho, ele se assenta. Eu queria falar para você nessa noite que me assiste na sua casa, e para você que está aqui na igreja, eu queria falar para você que está cansado no caminho, para você que está frustrado no caminho, decepcionado no caminho, você que já não tem mais esperança no caminho, você não acredita em mais nada, em mais ninguém, você não acredita mais em igreja nenhuma, em pastor nenhum, você não acredita mais em nenhuma religião, você já foi nessa, já foi naquela outra, na vizinha da sua casa, já foi no outro bairro, você já rodou em vários lugares, e tudo que você encontrou foi decepção, e fez você ficar cansado de tentar encontrar um caminho. Cansado do caminho. Jesus estava cansado, e ele então se assenta ao lado da fonte de Jacó, para explicar, para que você entenda. José tinha recebido do seu pai essa fonte, mas José fez pouca questão. José não teve muito interesse em tomar posse desse poço. Às vezes Deus nos dá algo, ou nos entrega algo, ou nos abençoa com algo que nós não valorizamos. Uma pequena porta de emprego, um almoço simples na sua casa, um pequeno salário inicial, e você começa a questionar se isso é de Deus ou se não é de Deus. José fez pouca questão, ele não se importou com aquilo que Deus estava dando a ele através de seu pai. E muitas vezes nós perdemos as coisas, não é porque Deus não deu, é porque nós nunca tomamos posse dela. E lá na frente a gente começa a chorar a família que a gente perdeu, o marido que você chorou muito tempo pedindo a Deus, Deus te deu. E quando Deus te deu, você fez tão pouco caso, cuidou tão mal do teu marido, tão mal da tua esposa, tão mal dos teus filhos, que você perdeu todo mundo. Deus te deu, mas você perdeu, você não tomou posse. Jesus, ele foi além de socorrer essa mulher, que eu vou chegar já já. Jesus foi tomar posse daquele poço. Ele se assentou ao lado dele, como quem diria: você, José, não quis? Eu quero. José não quis? Eu quero. E Jesus estava cansado daquele caminho, porque, como eu disse, o caminho até onde ele estava indo agora, havia um caminho muito mais fácil e tranquilo para poder passar, mas ele escolheu o caminho mais difícil. E você deve se perguntar na sua vida o porquê que a sua vida é uma vida com caminhos difíceis. Por que que as coisas não avançam? Por que que as coisas não desenrolam? Quando você acha que vai, não vai.
Quando você pensa que o carro vai pegar, o carro morre no meio do caminho. Quando você acha que vai fluir, não flui. Quando você acha que encontrou a solução, não é. Sabe por quê? É porque a gente não entendeu o propósito de Deus. E quando a gente não entende o propósito de Deus, tudo é porta, tudo é resposta, tudo é o marido que você sonhava, tudo é a esposa que você sonhava. Quando você não entende o propósito, tudo é uma resposta que satisfaz você. Porque nós estamos em busca de resposta. Todos nós que estamos aqui, só estamos aqui para uma coisa: nós queremos uma resposta em alguma área da nossa vida. Eu dizia hoje no velório: bom é estarmos aqui, porque aqui agora todo mundo está refletindo, onde é que está essa irmã que morreu aí? Porque ali só está um corpo descartado, um corpo que o espírito e a alma descartou. Ali só está um corpo, mas espera aí, onde ela está? Todos nós estamos em busca de resposta. Todos nós precisamos de uma resposta. E às vezes o cansaço desse caminho difícil que nós enfrentamos e passamos não nos permite entender aquilo que Deus quer realizar em nós e através de nós, justamente nesse caminho difícil. Quem dera se fosse tudo fácil. Me reporto mais uma vez a Moisés diante do mar vermelho com a sua vara na mão. O homem que já tinha feito as pragas tudo vir sobre o Egito, o homem que já tinha feito o milagre acontecer, o homem que já tinha realizado muitas coisas ali. E ele para diante do mar, olha para o céu e fala assim: Deus, o Senhor poderia nos livrar disso tudo e fazer a gente chegar lá na terra prometida de uma vez. Mas Deus respondeu para ele o quê? Beleza? Não. Deus disse assim: Moisés, eu vou te atender? Não. Deus fez uma pergunta para ele, porque Deus sempre faz uma pergunta para mim e para você. Deus perguntou para ele: Moisés, o que você tem na sua mão? E Moisés ouviu de Deus agora uma afirmação de Deus: por que você clama a mim? Uma outra pergunta que Deus fez: por que você clama a mim? Usa essa vara que está nas suas mãos, fere as águas. Não seria mais fácil para Deus pegar Moisés e todo o povo, transportar eles até a terra de Canaã? Seria muito mais fácil. O caminho difícil que você e eu, que todos nós atravessamos, é justamente o caminho que vai nos conduzir até onde Deus quer. E Jesus, então, cansado do caminho, ele se assenta naquela fonte com sede, porque havia um propósito até na sede que Jesus tinha. Havia um propósito até em os discípulos entenderem tudo errado. Os discípulos, ao ver Jesus se assentar à beira do poço, da fonte de água, eles deveriam ter arrumado uma corda ou tentado descer lá embaixo e pegado água para Jesus. Mas não foi isso que aconteceu. A Bíblia diz que eles agora foram até a tesouraria. Encontraram com Judas: Judas, vem cá, o mestre está com fome, e vamos na mercearia no centro da cidade para poder comprar um lanche para ele, porque ele está com fome. Eles esqueceram que Jesus poderia fazer o pão aparecer, alguma coisa acontecer. Eles entenderam errado, saíram todos os 12 e foram para a cidade, e Jesus ficou sozinho assentado ao lado do poço. E quando Jesus estava sentado ao lado do poço, entenda o conjunto de acontecimentos. Parece a história da sua vida, parece a história da minha vida, parece um quebra-cabeça que vai montando. E como eu sou apaixonado com esse Jesus, e eu assentado hoje lá em casa para almoçar, eu pude ouvir a voz do Espírito Santo, e deixei a minha comida esfriar e comecei a chorar, porque eu pude ouvir a voz dele assentado na mesa da minha casa. Entenda que tudo que acontece na sua vida
está sob o governo de Deus. Entenda que se você entender o propósito, você vai ser feliz e vai ser bem sucedido. Entenda que se você entender o propósito e o processo, você vai conseguir conquistar aquilo que Deus preparou para você, e você vai tomar posse do que Ele tem para a tua vida. E eles entenderam errado, foram comprar comida. No mesmo instante, uma mulher abriu a torneira da cozinha, não tinha água. Ela abre a torneira lá do quintal, aquelas casas antigas da roça, sempre tem um tanque no quintal da bica, e não tinha água. Ela vai na casa da vizinha, e a vizinha fala: também não tem água aqui. E ela vai em outro lugar, não tem água. Então naquela altura do campeonato, já era tarde, mas ela viu uma solução: eu preciso ir até o poço de Jacó, para poder buscar água para mim. Mas ela não sabia, tudo estava acontecendo exatamente como diz aquele versículo que fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E ela saiu com seus baldes, foi caminhando até o poço, e quando ela olhou distante, viu um homem assentado ali. Eu acredito que se ela tivesse visto 12 homens, 10 homens, ela não teria coragem. Por mais prostituta que ela fosse, porque ela já tinha 5, o outro não era dela. Quer dizer, ela estava tendo um caso com um homem casado de uma outra mulher. Entenda onde a religião não entra. Entenda onde a religião coloca para fora. Entenda onde a religião chama na frente. Vem cá, esse aqui pecou porque adulterou, esse aqui pecou porque fez isso, e eles estão excluídos da igreja. Quem é o homem para excluir alguém da igreja? Quem é o pastor, o bispo, o apóstolo, a apostila, ou quem for? Quem é o bispo que tem a autoridade de Deus para colocar alguém para fora da presença de Deus? Não foi nenhum deles que morreram na cruz para poder dar a essa pessoa o direito do recomeço. O que Jesus estava fazendo é o seguinte: a religião não permite o povo ir a Samaria. Samaria é nossa inimiga, porque a religião cria inimigos. Já percebeu que aquele seu amigo da outra igreja que você frequentava, depois que você saiu e mudou de igreja, nunca mais olhou para a tua cara? Já percebeu que quando ela te vê na rua, ou te vê na rua, ela muda de calçada? Porque a religião, ela cria atritos, ela cria confusões, ela cria dissensão, ela cria divisão, ela cria tudo isso. Jesus estava indo não em nome da religião, mas em nome do evangelho. Ainda me lembro de muitos anos atrás, quando eu resolvi, Deus me chamou para eu viver algo novo na minha vida. Eu perdi quase que todos os meus amigos do Facebook, me bloquearam. Falei: Jesus, o que eu fiz? Porque a religião, ela está tão entranhada dentro de nós, que ela bloqueia o nosso amor. A religião, ela te faz você ficar um homem, uma mulher insensível, conhecedor do estatuto, conhecedor da ata da assembleia, conhecedor de tudo, mas um homem e uma mulher dura de coração. Jesus chegou ao lado daquela fonte, e vinha a mulher, e ela olhou e viu um camarada sentado lá. Ela é um homem só, está tranquilo. Chegou lá e começou a conversar com Jesus. A prostituta agora conversando com Jesus, e Jesus falando de amor para ela, não acusou ela, não apontou o erro dela, não disse o que ela fez de errado, estava errado. Ele não se preocupou com isso. Ele só ofereceu a ela água para beber, ofereceu a ela amor, ofereceu a ela cuidado, ofereceu tudo isso a ela. E os discípulos estavam lá na cidade comprando comida, porque tinham entendido tudo errado. Deixa eu dizer uma coisa para você: até quando tudo acontece errado na tua vida, não se preocupe,
porque o teu errado pode ser algo que Deus está fazendo certo. Eu dizia algo para uma irmã hoje, eu falei assim, se prepara, porque Deus vai pegar a tua vida, vai virar de cabeça para baixo, vai bagunçar tudo, você vai achar-se perdida, vai ver sem solução, sem direção e sem caminho. Não se preocupe, porque quando Deus fizer isso, jogar tudo de cabeça para baixo, Ele vai começar a montar você da maneira que Ele quer, porque grande é a obra que Deus tem na sua vida. Então é exatamente quando você acha que está tudo errado, que Deus começa agora a montar os seus quebra-cabeça. Os camaradas foram comprar comida, Jesus tinha sede, faltou água na casa da mulher, a mulher encontra com Jesus, os discípulos na mercearia discutindo se era pão com salame ou se era pão com presunto. Enquanto eles estavam lá, não sabendo o que ia trazer, Jesus estava o quê? Falando de amor. Amor, eu te amo, eu vou te dar água, o Pai te ama, eu tenho uma água que você nunca mais vai ter sede. Ele começou a ensinar, a falar valores, tal. E quando Jesus pergunta pelo marido dela, ela começa a abrir o coração. Ela começa a falar das suas frustrações do caminho, as suas decepções da sua vida. Ela começa a falar com Jesus das suas dores. Ela começa a falar dos seus problemas. E Jesus então começa a conversar com ela. Aquela mulher volta maravilhada para a sua aldeia. Entenda bem, irmão, se no tempo de hoje uma mulher desse naipe, uma mulher desse tipo, ela não tem mais valor, ela não tem mais crédito, nem seu, nem de quase da sociedade ou de ninguém. Ninguém acredita nela. Imagina naquele tempo, como é que aquela mulher era mal falada, como é que ela não tinha crédito, como é que a comunidade, a sociedade olhava ela com outros olhos, bem diferente. Como é que as coisas eram assim diferentes, né? Então, olha só, se hoje nós iríamos rejeitar essa mulher, imagina naquele tempo atrás. Mas sabe o que aconteceu? Jesus, quando amou ela, quando mostrou o amor do Evangelho para ela, ela voltou tão irradiante, que a Bíblia diz que Jesus, que ia só passar por Samaria, ele ficou mais alguns dias lá, e aquela mulher sozinha, ela ganhou toda a comunidade para Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você: ninguém vai mudar de vida com os teus conselhos. Não se assuste com isso. Você pode aconselhar, deve aconselhar, aconselhe mesmo. Você precisa fazer isso. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Mas muitas pessoas não serão transformadas pelos seus conselhos. Alguém me dizia hoje, ontem: pastor, eu já tentei ensinar, na hora da dor aprende, mas quando tudo volta ao normal, começa a fazer tudo errado de novo. Por quê? Não aprendeu com o conselho. Ele falou assim: o que o senhor acha, pastor, que eu devo fazer? Eu falei assim: o que eu acho? Ame sem medida. Ame como você nunca amou. Estenda sua mão como você nunca estendeu. Pastor, mas eu vou me decepcionar mais uma vez. Não se preocupe com isso. O Evangelho, se você não se decepcionar no caminho, você nunca viveu o Evangelho. Porque o Evangelho é decepção. Tem 16 anos que eu sou pastor, tem 16 anos que eu me decepciono. Não com ele, com pessoas. Tem 16 anos que eu me decepciono. Nunca houve um ano que eu nunca me decepcionei. Foi bom. Não, sempre houve uma decepção. Sabe por quê? Porque a cada decepção que eu tenho com alguém ou com pessoas, o meu coração aponta para Deus. Então muitas das pessoas não vão aprender pelos conselhos que você vai dar, mas elas serão transformadas pelo amor que você vai derramar sobre a vida delas. Guarde isso no seu coração. Elas podem fugir do seu conselho, elas podem fugir
da sua orientação, ela pode te bloquear das redes sociais, ela pode decidir nunca mais ouvir a tua voz, ela pode decidir nunca mais ouvir e ler a sua mensagem, mas existe uma coisa que ela nunca poderá evitar: o teu amor e a tua oração. As pessoas podem fugir de tudo, de você, ir embora, te dar um bloco, mas existe uma coisa que elas nunca poderão fazer com você: fugir do teu amor, fugir da tua oração. Elas não conseguirão fazer isso. E aquela mulher, ela ficou enrolada, porque ela se deparou não com um conselho, ela não se deparou com a religião que ia acusar ela, ia mandar apedrejar ela. Ela não se deparou com o clérigo da igreja, o santo dos santos, lindos, formosos, com gravatas e ternos lindos, irmão, nada contra, eu tenho um monte, que quando pisa, não pisa, desfila, e coloca essa pessoa no meio da roda, e a pergunta é: o que nós fazemos com ela agora? E a religião diz: exclui, disciplina. Jesus não fez isso. Ele só amou. Ele só disse: eu tenho uma água que, se você beber dela, você nunca mais será a mesma. Não era água física, era água de um amor, de um Deus que iria entregar a vida dele por amor a ela. Qual é a sua decepção do seu caminho? Qual é a sua decepção da sua jornada na sua família, com seu marido, com seus filhos? Está cansado de confrontar? Está cansado de brigar? Está cansado de discutir? Tá? É porque esse não é o caminho certo. Comece a amar. Comece a colocar cartaz na sua casa, no seu quintal: meu esposo, eu te amo. Meu filho, eu te amo. Começa a manifestar o amor para essas pessoas que têm até o coração duro, porque nada resiste ao amor que você pode oferecer a essas pessoas. Para a gente poder caminhar para o final, essa mulher, então, depois que conheceu Jesus, ela já tinha um monte de homens, e o último não era dela. Essa mulher, então, ela ficou 3 anos esperando na escolinha da igreja, na escola apostólica, ou na escola dominical, ou na escola preparatória, que nós temos também, escola de líderes. Ela ficou 3 meses sentada na escola de líderes para poder ser usada por Deus. Não é verdade? Não, não é verdade. Se fosse no nosso tempo, nós iríamos dizer para ela: você tem que frequentar 3 meses a célula. Você, depois dessa célula, você tem que frequentar agora esse curso, porque nós somos assim, está ali o nosso trilho. Assim, 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 aí você vai estar pronto. Foi isso que Jesus fez? Quando Jesus expulsou os demônios daquele gadareno, foi isso que Jesus fez? A Bíblia diz que quando ele expulsou os demônios dele, sabe o que o gadareno fez? Pulou no barco de Jesus. Eu quero participar do ministério, cara. Espera aí, eu estou junto.
Jesus falou assim: peraí, aqui nesse barco você não pode ir não, porque aqui esse barco já está formado um time. Mas vai lá para sua terra, para sua cidade, e começa a falar tudo que Deus fez através de você. Jesus mandou ele ficar muito tempo sentado esperando? Não. Sabe por quê? Disciplina é importante. Temos que ter disciplina. Mas o que mais transforma a vida do ser humano é o amor que a gente oferece para ele. É o amor. Para a gente poder encerrar para o final. Você que está assistindo na sua casa. Jesus ele foi para Samaria para fazer algumas coisas. Entenda que primeiro ele saiu porque havia uma conversa desencontrada de que ele estava fazendo algo e não estava. Ele foi para Samaria. Lá tinha um poço que José havia abandonado. Olha quanta coisa aconteceu quando a gente entende o propósito. Ele toma posse do poço. Ele se assenta porque ficou cansado. Quem aqui já se sentiu cansado? Levanta a mão só para saber. Cansado do caminho. Pastor, que caminho? Cansado da igreja. Pode ser sincero. Quem já se sentiu cansado da igreja? Tem hora que não dá vontade de chutar o balde. Tem hora que não dá vontade de juntar as trouxas que nós tem. Estou falando igual mineiro, né? Porque eu sou mineiro. As trouxas que nós tem. E falar assim: eu não quero mais saber de igreja nenhuma. Não tem, não dá. Jesus estava cansado do caminho. Se assentou. Faltou água na casa da mulher. Os discípulos foram até um outro lugar. Deixou ele sozinho. A mulher conversou com ele. Abriu o coração com ele. Saiu dali transformado e ganhou uma cidade ou um lugar inteiro para Jesus. O que a religião tem feito com nós? Ou conosco? Fechado o nosso coração para as pessoas que estão andando no caminho errado? Será que nós somos tão santos assim, a ponto de deixar outras pessoas para trás da nossa convivência? Será que outras pessoas não são dignas de assentar na mesma mesa que você, comer do pão? Se lembre que Judas estava na mesa da ceia. Jesus sabia que ele ia trair, mas Jesus não tirou Judas da mesa. Jesus disse assim: aquele que eu der um bocado molhado. Jesus serviu quem ia trair. Em nenhum momento Jesus falou: Judas, seu traidor, criador de contendas, saia daqui. Não. Judas se levantou porque quis. Ele saiu da mesa porque quis. E a prova de que o meu Jesus sempre amou é que quando eles estavam no Getsemane, Judas aparece e Jesus fita os olhos dele e fala assim: amigo, por que vieste? Gabrielzinho, aperta o 5 pro pai. Amigo, por que vieste? Mas se você veio fazer alguma coisa, faça rápido. Faça rápido. Eu convido a você a ficar de pé nessa noite em nome de Jesus. Cansado do caminho, decepcionado com tanta coisa que você tem visto, vivido. Qual é o seu sentimento? Ninguém mais acredita em você. Já errou tanto, já pisou tanto na bola, que já não tem mais crédito com ninguém. Eu quero dizer para você que o seu crédito não depende do homem, depende de Deus. É Ele que vai te dar mais uma chance nessa noite. É Ele que vai te dar mais uma chance nessa noite. Dá um black
blackout aí que dá certo. Dá um blackout aí. Dá um blackout. Depois aperta de novo. Eu queria fazer um convite para você nessa noite. O convite é simples. Você que está decepcionado, cansado do caminho, aquela síndrome de Satanás. Sabe qual é a síndrome de Satanás? Que ninguém te ama, que você está sozinho na parada. Satanás fala assim: você não percebeu não? Ninguém te ama não, você está sozinho nessa parada aí. Aí Deus fala assim: sozinho o que, Elias? Eu segurei 5.000 homens, eu sustentei 5.000 para estar ao seu lado. De uma coisa você tem que ter certeza: você nunca estará sozinho. Mas é preciso você entender o propósito, entender o processo, atravessar o processo, entender o propósito, passar por ele. Eu queria fazer um convite durante esse momento que vamos estar louvando essa canção. Nós não podemos vir aqui à frente para não aglomerar, mas aí no seu canto, se você quiser dobrar os teus joelhos, se você quiser falar com Deus, chorar, dançar, rodar, deitar no chão, lamentar, fica à vontade. Onde há o Espírito, há liberdade. O que você quiser fazer, mas eu queria te convidar a algo. Não saia daqui sentindo o mesmo sentimento que você entrou. Deus está te dando uma oportunidade, uma chance nessa noite, para você ser transformado nesse lugar. Não pelo meu conselho, não pela palavra que foi pregada, mas pelo Espírito Santo que está agindo no seu coração agora. E nós vamos louvar essa canção. E você vai falando com Deus aí. Se as irmãs quiserem dançar aqui na frente, fica à vontade. Só pra me encontrar, não posso